O tema hoje é a fidelidade de Deus. Um aplauso a esse tema tão bonito. E saber que Deus tem fidelidade, isso não tem preço. Isso é algo maravilhoso. Porque os homens podem falhar, as mulheres podem falhar, Deus nunca falha. Então é importante a gente tocar nesse assunto, porque é um assunto de vida ou vida. É um assunto de entendimento, é um assunto de graça, é um assunto de palavra, de edificação, de crescimento, de convicção, de certeza, de ânimo. Sabe lá você o que é você ter Deus a teu favor o tempo inteiro? Deus nunca está contra você? Não, nem ele nem os anjos. Ele está sempre a teu favor. O que diz Hebreus capítulo 1, verso 14? Esses anjos são espíritos ministradores a favor dos herdeiros da salvação. Quantos aqui são herdeiros da salvação? Significa que esse anjo do Salmo, o Senhor dará ordem a seus anjos a vosso respeito. Esse anjo, Paulo fala em Hebreus 1,14, que é o anjo do Senhor que acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. Esse anjo está a teu favor. E Deus é fiel contigo. O que você quer mais? É que eu estou com um problema. Qual é o problema? Que a fatura está atrasada. Você quer trocar? Resolve a fatura e tira o anjo e tira Deus. Se ela te perturba tanto, resolve. Tira o anjo, tira Deus, você fica sozinho no mundo, por tua conta. Quantos querem andar por sua própria conta? É bom saber que não estamos sozinhos, né? Diga aí para quem está do teu lado, você não está só. Você não está só. Deus tem fidelidade contigo. Então eu estou aqui hoje para chamar a atenção para um detalhe bem delicado, e um detalhe que espero em poucos minutos alcançar o objetivo, mexer com a tua mente. Eu estou aqui para mexer com a tua mente. Quando eu vou fazer essas anotações aqui, que se você ver o papel onde eu anoto isso, você não dá credibilidade nenhuma. Depois que eu passo para o computador e boto aqui, parece que é bonito, né? Mas às vezes eu pego qualquer papel amassado e escrevo, porque o Senhor vem falando uma coisa e peraí. Ou então eu pego o celular e gravo, plá, e depois eu passo aqui, papel, tal. Quando eu estava fazendo isso em relação a esse tema, eu estava orando ao Senhor, Senhor, eu declaro a mente de Cristo, meus irmãos, para que eles possam compreender toda a mensagem. Porque a graça é um pacto maravilhoso, mas se nós não compreendermos corretamente o Evangelho da Graça, a gente vai correr o risco de mal interpretar, e quando a gente mal interpretar, o que vai acontecer... Não, tranquilo, é o Enzo e o Cauã, que foram ali, esbarraram ali sem querer. Quando a gente mal interpretar, o resultado que vai sair também não vai ser legal. Nós não podemos mal interpretar a graça. Porque Jesus falou assim, vai chegar um dia, não, era nos dias dele, Jesus de Nazaré, porque ele disse que vai chegar um dia, que vocês conhecerão a verdade, e a verdade que vocês vão conhecer, vos libertará. Ele estava falando lá em cima do morro, no Comando Vermelho? Não, ele estava falando para religiosos. Quer dizer que os religiosos estavam praticando uma religião que não espelhava, não mostrava a verdade de Deus. E ele virou e falou, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vos fará livres. E nós sabemos que estamos no reino e que a graça é a verdade. É o vinho melhor do casamento, da festa do casamento. Sacou? Aquelas lá atrás, que ele transformou a água em vinho, aquele vinho foi melhor. Então, o melhor é esta palavra. Porque nós temos 2000 anos da ressurreição de Cristo para cá e tivemos até aqui um sistema religioso dominante que não te fez feliz. Se você quiser ser sincero ou sincera.
Então, esse vinho acabou. Aí veio o vinho melhor. Só que você não pode colocar remendo novo em pano velho. Também quer dizer a mesma coisa essa parábola. Você não pode pegar a graça e mal interpretar e colocar em cima de algo do sistema da lei, porque também não vai funcionar. Você está colocando remendo novo num vestido velho. Não vai dar certo isso. E quando a gente mal interpreta o Evangelho da Graça, a gente corre o risco de ser acusado. Isso aí é libertinagem. Quantos aqui são livres de verdade? De verdade, estou falando de verdade. Livre. Livre, 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 livre. Até para torcer pelo Vasco. Desculpa, mãe, sem querer. Leandro, você é livre. Livre. Olha, não me aborrece porque eu sou livre. Ninguém vai perturbar o meu dia, porque Cristo me libertou. Eu sou livre. Um aplauso ao Senhor porque Ele nos libertou. Ó. Livres. Só que esse livre, se você mal interpreta, é um livre com libertinagem. É uma liberdade com libertinagem. Isso é o que as pessoas pensam do ministério da graça. Equivocadamente, elas pensam assim. E às vezes é por causa dos equívocos que a liberdade de alguns, mal usada, faz parecer. Mas Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele não disse: conhecereis a verdade vos libertará e vocês vão poder fazer a bagunça que quiserem, que está tudo certo porque Deus é fiel. Ele falou isso? Mas Deus é fiel. Então esse é o assunto que eu queria comentar, né? Quando se fala sobre fidelidade de Deus, obrigado, Rosana. Como eu falei domingo passado, sem café é impossível agradar a Deus. Quando se fala sobre a fidelidade de Deus, a tendência de todo mundo é dirigir os olhares e atenções a Deus somente. Quantos já perceberam isso? Verdade? Ah, Deus é fiel. Ah, que bom, Deus é fiel. Aí você dirige todo o teu louvor, toda a tua atenção, todo o teu olhar, toda a tua visão para esta fidelidade que a Bíblia diz que Deus é fiel. Mas aí pode acontecer um equívoco, porque vem uma pergunta: e nós? O que nós temos a ver com a fidelidade de Deus? Se a Bíblia diz que Deus é fiel, Ele é fiel e pronto. Diga para quem está do teu lado aí: Deus é fiel. E isso é verdade. Meus amados irmãos, Deus é fiel. Não estamos desfazendo isso, né? E outro detalhe: a fidelidade dele interessa muito para a gente, ou não? Então, será que nós temos poder de influenciar essa fidelidade de Deus, ou não? Vamos ver. 2 Timóteo 2,13, que é onde está baseada essa palavra de hoje. Se formos infiéis, ninguém quer ser infiel. Verdade? Mas tem um se aí. Quando tem um se aí, significa que pode ser que eventualmente aconteça, sem querer, que você cometa uma infidelidade a Deus. Quantos estão de acordo comigo? Tem alguém aqui que já foi infiel a Deus? Mas o que acontece quando você comete um erro em relação a Ele? Ele permanece fiel. Um aplauso para Ele, porque Ele não muda de opinião. Quer dizer que Deus permanece fiel? Sim. Por quê? Porque Ele não muda de opinião. Por que Ele não muda de opinião? Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? Efésios 1,3 nos abençoou. Efésios 1,4 tirou as bênçãos. Não. Ele não pode negar-se a si mesmo. Então esse verso aí tem 2 passos. Eu botei ali: nós sim, Deus nunca. Nós podemos ser infiéis às vezes? Não deveríamos, mas às vezes acontece. Quantos são sinceros?
e admitem que acontece. Aí o que acontece? Mas ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Então, nós sim, podemos de vez em quando cometemos um vacilo. Deus nunca falha. Diga, eu recebo essa palavra. Nós sim significa que em algum momento da nossa vida, do nosso viver diário, nós vamos cometer, por debilidade, por fraqueza, uma infidelidade. E Deus nunca falha, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo, porque Deus é interessante, Ele não pode negar as leis espirituais que Ele criou. É por isso que Ele não pode negar-se a si mesmo, é por isso que Ele permanece fiel. Ele criou umas leis, e Ele mesmo se submeteu a essas leis. Em Romanos diz que a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, anulou a lei anterior, que era chamada do pecado e da morte. Quem colocou essa lei de Espírito de vida? Cristo, Deus. Então, essa lei permanece para Ele mesmo. Esse aqui é o detalhe, é por isso que Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, nós somos levados a um outro ponto. Se às vezes você falha, se às vezes você é infiel a Ele, né? Tem que saber que em relação ao que você está sendo infiel. Porque falar, não, eu sou fiel a Deus em quê? Não, eu sempre chego no trabalho na hora certa. Não, desculpa, aí você está sendo fiel ao patrão, ao contrato que você assinou. Show, bacana. Não, tenho que saber ao que eu estou sendo fiel ou infiel. Em relação a que eu estou sendo infiel. E por outro lado, se Deus é sempre fiel, você também tem que descobrir em relação a que Deus é sempre fiel. Porque senão você vai confundir Deus. Como as pessoas fazem. As pessoas confundem Deus. Confundem. Então a resposta para essas duas questões é uma só. Uma palavrinha. Diga comigo. Obediência. Obediência a quê? As leis espirituais que Ele colocou. Aonde você encontra essas leis espirituais que Ele colocou? Na graça. Diga, no Evangelho. Então, quando você é infiel a alguma das coisas que estão ali escritas, Deus permanece fiel às coisas que Ele mesmo decretou. Ele não desvia a fidelidade dele porque você foi infiel. Quando você é infiel a Deus em alguma coisa, você não vai perder a salvação. Você vai ativar uma consequência por causa da infidelidade. E nessa consequência, Deus não se mete. Porque se Ele se metesse, Ele anularia aquilo que Ele mesmo decretou. Por isso é que nós dizemos em nossas palavras que Deus não tem pena de ninguém. Dona Lourdes disse, estava no hospital, do meu lado, 3 morreram. Isso é assim, esse monstro é tremendo. Eu via isso quando meu irmão estava lá, o Cláudio. Na outra semana ia visitar. Cadê aquele menino na pediatria, né? Ele tinha entre 10 e 14 anos. Cadê aquele menino que internou semana passada? Morreu. Aí passava mais 1 ou 2 semanas. Cadê aquele? E foi transferido para lá muito mal, tiveram que fazer uma operação e morreu. E vai assim, né? Então, Deus não... Primeiro, abençoado, tire da tua cabeça uma coisa. Deus não tem pena. Deus não funciona por pena de ninguém. Eu sei que há muito sofrimento por aí que a gente não explica. Eu também não estou aqui para explicar divindade de Deus. Não é isso. Eu estou aqui para explicar algo que tem a ver com a fidelidade dele e a fidelidade tua. Deus obedece às leis espirituais que Ele mesmo criou. Quando você falha porque está desobedecendo às mesmas leis espirituais que Ele criou. Então, onde está o segredo? O segredo está em obedecer.
Diga, eu sou obediente ao Evangelho. Não é o que eu disser porque eu disse e ficou bonito. Não. Você deve conhecer o Evangelho para que você seja obediente ao Evangelho e dessa maneira você possa se submeter aos benefícios que Deus prometeu para este Evangelho funcionar na tua vida. Senão, não vai funcionar. E você não pode colocar a culpa em Deus, porque Ele nunca falha e Ele sempre é fiel. Então eu estou aqui para estimular esse entendimento, ok? Esse é o entendimento que eu quero estimular hoje. Um detalhe, todo pacto requer fidelidade, tá bom? Quantos já fizeram um contrato com alguém? Contrato de aluguel, todo mundo já passou por isso, ou passa. Você tem ônus e bônus, ele tem obrigações com você e você tem obrigações com ele. Isso é um pacto, diga comigo, um pacto, né? Deus fez pactos com o homem. Antigamente, antes da cruz, era o pacto da lei. Depois da cruz, nós estamos no pacto da graça. No pacto da lei havia umas ordenanças, umas formas de relação. No pacto da graça, aquilo tudo mudou. Vigorou agora outra lei, e agora esta lei traz esses ditames e tal, que é o pacto da graça. Por exemplo, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Isso faz parte da lei. E quando a pessoa deixa de congregar, perde a salvação? Não. Perde o quê? Perde o ânimo. Porque outras coisas vão começar a ocupar o teu dia a dia. Isso é natural. Você vai ouvir mais Faustão, vai ver mais aquele outro programa lá. Ok? Você anda vendo, né? Paulo Henrique Amorim. Porque você está ocupando teu tempo, isso é natural. Muito bem. Então essas coisas vão te debilitar a tal ponto que daqui a pouco você está negando a fé. E isso acontece. E eu estou aqui para brigar contra isso, né? Então, por exemplo, todo pacto requer fidelidade. Um matrimônio. Poderia levantar a mão todos os que são casados? Olha aí. Tem que ter fidelidade. Tem ou não tem? Você tem que poder confiar naquela pessoa. É ou não é? Para confiar nela, você tem que conhecer ela. E ela você. Deus já nos conhece. Agora, você conhece tudo que Deus disse desse pacto para nós? Não sei. Então vamos ver. Porque se você está casado com uma pessoa e não conhece ela, de repente você está dormindo com o inimigo e não sabe. Eu não tenho nada contra a vida de ninguém. Nós estamos em tempos modernos, terceiro milênio, ano, 2000 e tal, 2018. Agora tudo é moderno, tudo é muito rápido. Eu não tenho nada contra, eu sou a favor do progresso, do modernismo, desde que ele seja usado para benefício próprio. Então, se está casado com uma pessoa, você não pode pegar no celular dela porque tem senha e você não sabe porque tem que respeitar a privacidade dela? Isso não é um pacto de casamento. Isso vai dar confusão. Certo ou errado? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Não quero me meter em quem vive assim, pelo amor de Deus. Não, por favor, eu sei que cada um calça seu sapato, né? Não é isso. O que eu quero dizer é que se não houver fidelidade no pacto, não haverá confiança. E se não houver confiança, vai dar problema. Sim? Eu sou a favor da família. Eu sou a favor das coisas corretas. Como é que eu sou casado com a minha esposa Margarita e vou... Não, você não pode pegar aí, não. Por quê? Porque eu vou ter coisa que ela não pode ver. E se ela puser senha no telefone dela? Pô, cara, eu vou chorar 3 noites. Porque já era. Se eu não conseguir convencer de mudar. Eu. Por quê? Porque eu sou um pastor. E um pastor sabe que uma igreja forte é composta de famílias. Essas famílias têm que estar vivendo, têm que estar dando fruto, têm que estar dando testemunho, têm que estar... Então, quando a gente fala de pacto, isso vem muito na minha cabeça, porque a fidelidade que deve existir entre um homem e uma mulher é total. Como é que você não pode
Sabe o que a Bíblia diz? Que você tem poder e domínio sobre o corpo do teu cônjuge. O homem da mulher e a mulher do homem. Agora não pode nem falar isso, porque isso é politicamente incorreto. Não, mas se não for viver assim, eu não quero estar casado. Como é que eu vou estar casado com uma pessoa que eu não pode falar que fulano é negro, preto. E você? Eu nem branco sou. Dizem que eu sou pardo, que é pior ainda, que não tem uma coisa definida. É meio mais ou menos. Pô, não pode falar. Então as coisas estão meio assim. Eu não sou muito disso, não, de pregar essas coisas, mas é delicado isso aí, porque tem a ver com o nosso viver diário. E como é que você vai manifestar a salvação diária desse jeito? E Deus continua sendo fiel. Todo pacto requer fidelidade, né? Então, eu queria dar uns exemplos aqui da nossa infidelidade e da fidelidade de Deus. Primeiro, em relação à salvação. Diga, Deus é fiel. Qual é a lei espiritual que rege a salvação? Vamos lá em Romanos 8, 29. Porque aos que antes conheceu, foram predestinados para que fossem feitos conforme a imagem do seu filho, para que ele, o seu filho, fosse primogênito entre... Ou seja, significa que ele é o primeiro da nossa raça. Significa que assim como o primeiro os demais somos. Um aplauso a Jesus. Faz igual ao outro lá. Isso é uma lei espiritual que Cristo revelou ao apóstolo Paulo e mandou ele escrever. Você foi conhecido, esse conheceu aí significa intimidade, escolha, manipulação. Ele te manipulou. É como se você estivesse numa prateleira junto com os demais irmãos, espíritos. E ele chegou lá e falou assim: você não. Você. Vocês estão predestinados antes de vir para essa terra, antes de se chamar pelo nome que você se chama, antes de conhecer a família que você nasceu, antes de conhecer o país que você viria, antes de conhecer quem seria tua mãe, que maternidade você nasceria. A nossa salvação vem de antes. As pessoas aí fora têm dificuldade em predestinação porque elas pensam que predestinação é a partir dos 9 meses. E não é. A predestinação é espírito. O corpo, isso é outros 500. Ok? Isso é uma lei espiritual. Quantos podem perder essa salvação aí? Ninguém, porque está decretado. Se você ler o verso 31, diz que aos que predestinou, chamou, aos que chamou, justificou, aos que justificou, glorificou. Ou seja, Deus já fez o pacote completo. Aqui só está se manifestando dia após dia aquilo que Ele já decretou para a gente. E sabe o que Ele decretou para você? Sucesso.com, felicidade.com, gozo, alegria, paz. Foi isso que Ele decretou para você. Aí, para você que está nesse grupo, Ele disse assim: quando você nascer, eu vou mandar um anjo para cuidar de você. Tá bom? Tá bom para você ou não? E tem mais, na tua vida nada vai dar errado, porque todos os teus dias, antes que um só houvesse, eu já escrevi todos eles. Abençoado. É uma lei espiritual poderosíssima, cara. Ainda dizem que pode perder a salvação. Não. Então isso é uma garantia, que nós somos salvos, sempre salvos. Agora vamos para a carne. Vamos para a carne, para a gente fazer um exercício? Quantos aqui se comportam 100% como salvos? O dia inteiro, o mês todo, a semana toda? Ninguém. Às vezes você vacila e às vezes você está mais para diabo do que para Deus. Verdade ou mentira? É só você acordar com o pé esquerdo, é só a tua esposa pegar o controle remoto que você já fica nervoso. Não é? Tira do sério. Um vizinho amassou teu carro sem querer, ou sei lá. Nós não nos comportamos 100% como salvos. Não. Às vezes nós fazemos coisas que são dignas de vergonha.
Eu brincando outro dia, eu disse, se o diabo existisse, ele iria ficar vermelho, mas era de vergonha pelas coisas que nós somos capazes de fazer. Tremendo. Tem um colega que falou, aqui um parêntese, que tem pessoas tão tremendas que são tão complicadas, tão difíceis, que foi numa igreja e lá tinha exorcismo para expulsar o demônio. Aí diz que depois que expulsou, aí foram perguntar ao diabo como é que ele estava se sentindo. Ele falou, puxa, eu estou aliviado. Que essa pessoa aí é pior do que eu. Essa foi... Porque a gente vê coisa por aí, que você fala assim, cara, vou te contar um negócio, hein? O diabo ficou no chinelo com esse aí ou com essa aí. Tem gente tremenda, tem gente que dá nó em pingo d'água, tem gente que faz cada coisa tremenda, né? E a gente sabe que isso é a carne, né? Então, mas outra coisa, às vezes nós fazemos coisas dignas de vergonha, às vezes nós honramos outros deuses. Sim ou não? Sim, quando meu irmão estava com câncer, a gente foi Porto das Caixas. Eu já falei aqui outro dia, né? A gente foi lá em Santíssimo, na Seu Sete, Rei da Lira. Era Cacilda, o nome dela, uma senhora, assim, toda com voz de homem, claro. Assim, fomos lá. E acendemos vela. E fomos na Catedral de Aparecida. Eu não sei se você já honrou outros deuses, se já se ajoelhou diante de imagens. Mas eu já fiz isso. E eu sei que você também. É que isso é meio chato, você não quer se caguetar aí. Verdade ou mentira? Mas às vezes honramos outros deuses. E Deus mudou com a gente por causa disso? Por quê? Porque Ele é fiel. Ele falou que você foi predestinado. E uma vez predestinado, para ser predestinado, é a fidelidade dele. Então o que acontece quando a gente falha aí com isso? Gera uma consequência. Diga para quem está do teu lado, gera uma consequência. Por que gera essa consequência? Porque você acabou de ferir uma lei espiritual do pacto da graça. Então você agora sofre em vida, em vez de reinar em vida. Você está sofrendo em vida. O apóstolo Paulo fala para você ter cuidado do templo de Deus. Onde é o templo de Deus? É essa parede verde mofada? Ou é essa parede aqui? Quantos têm falhado com esse templo? Quantos têm falhado com esse templo? Eu sei que você vai no McDonald's. Eu sei que você come pizza até ficar. Eu sei que você come aquela feijoada bem salgada no sábado lá no pagode. Um dia a conta vai chegar, porque você está ferindo uma lei. Aí liga para a rádio, igual aquela senhora. Pastor, alô, programa tal. Pastor, pode orar por mim? Por quê? Porque eu estou com a pressão alta, eu estou com excesso de peso, eu estou na cama, não tenho ânimo. Olha, eu posso até orar, mas é melhor a senhora se alimentar melhor, se mexer, procurar respeitar o veículo que a senhora está dentro, porque esse carro já não é muito bom e a senhora tratando ele desse jeito, ele vai apagar as luzes. Não tem diabo, não tem nada, tem a gente mesmo, abençoado. Mas Deus permanece fiel. Fiel a quê? A tua pena ou ao que Ele escreveu? Não está escrito em Gálatas 6? Vamos adiantar aqui, né? É o próximo mesmo. Gálatas 6, 7. Olha o que está escrito. Não se engane. Diga para quem está do teu lado aí. Não se engane. Não queira se enganar. Olha aí. Deus não pode ser burlado. Tudo aquilo que você semear, isso mesmo colherá. Se você comer muito sal, pressão alta, colherá. Não se engane. Não, eu vou fazer isso, depois eu vou
orar ao Senhor: Senhor, tua misericórdia, eu clamo o sangue de Jesus, eu clamo porque agora o manto, aí começa a falar em língua, não sei o quê, e Deus vai me livrar disso aqui. Vai não. Está burlando. Deus não pode ser burlado. Por quê? Porque existem leis que Ele mesmo colocou e Ele se submete a ela. Quando a gente fere essa lei, vem uma consequência, mas a tua salvação você não perde, porque Deus é fiel. Mas vem o castigo, não vem? Vem. Por quê? Pelo mesmo motivo, porque Deus é fiel. Ele é fiel a quê? A lei. Qual é a lei aí? Tudo que você plantar você vai colher. Então Deus está submetido a essa lei. Aliás, Deus não está fazendo mais nada, né? Por isso que tem essas leis, que aí os anjos trabalham em base a elas, e você vai. Então não queira se enganar. Sabe qual é a tendência humana? A tendência humana é não aceitar colher os erros cometidos. Todo mundo quer colher quando semeia o dízimo e oferta, quando faz um bem para outro, um outro bem para outro. Mas vem cá, e os erros? Os erros também vai colher, porque tudo aquilo que semeia, tudo, diga tudo. Se eu semear amor, colherei amor. Se eu semear ódio, desavença, briga, eu vou colher briga. Se eu semear dinheiro, por quê? Porque tudo aquilo que o homem, tudo, se você semear milho, você vai colher milho. Se você semear feijão, você vai colher feijão. Isso é uma lei que Deus colocou aí. Você não vai colher nada diferente do que você semear. Ok? Então, por exemplo, a tendência humana é não aceitar isso, né? Os erros, colher dos erros, gastar demais. Tem alguém aqui que gasta demais? Gasta demais. Passa o cartão, passa o cheque, gasta o limite do cheque especial, que de especial só tem para os banqueiros. Para você ele é um demônio. Gasta tudo. Aí depois, pastor, o que foi? O inimigo está furioso com a minha vida. Eu vi um pastor pregando, vou contar para você. Diz que chegou, é o devorador. Chegou um irmão lá: pastor, pois não, eu queria conversar com o senhor para ver se o senhor me ajuda, ora por mim e tal, porque o inimigo está furioso comigo. Por quê? Porque eu estou todo endividado, estou assim, umas coisas tão assim, tá. Olha, vamos fazer o seguinte: traz essas faturas para cá. Vamos orar. Desde que o nome do devorador esteja escrito na fatura. Eu achei legal essa. É a própria pessoa que faz um monte de besteira, Alexandre. Sabe? Não, nada contra as mulheres. Não é isso que eu também... Não, peraí, o que eu vou falar. Mas você dá o cartão, ela vai no shopping. Aí olha aquela bolsa, né, Cléia? Olha a cara da Cléia. Olha aquele sapato, aquela sandália. Sandália, então, é um negócio tremendo. Ela não tem mais nem lugar onde botar sapato. Mas ela compra aquele sapato. Aí compra aquela... Então, ó, depois, o devorador. O devorador não existe. Se existisse devorador, você ia devorar ele também. Então, já falei, gastar demais, comer demais, desperdiçar. Terceiro ponto, né? Isso aí foi o segundo ponto, que são as coisas materiais. Terceiro ponto, a prosperidade. Lembre-se que Deus é fiel. Segundo aos Coríntios 8:9, a gente já falou aqui de cabeça, mas vamos ler para você anotar. Ó. Vocês já conhecem. Quantos aqui já conhecem a graça? Então não se engane. Né? Já conhece a graça de Jesus Cristo. Que por amor a quem? A vocês. Sendo ele rico, se fez pobre, para que vocês fossem enriquecidos por aquela pobreza lá. Podemos dizer que em posição espiritual somos ricos. Diga para quem está do teu lado aí: você é rico. Você é rico, você é rico. Rico. Todo mundo é rico. Ah, mas às vezes não parece. É. Mas não deixa de ser verdade a palavra escrita. Né? Quando foi que ele se fez pobre? Quando se vestiu de carne. Paulo diz que quando Cristo se fez carne, ele se humilhou.
Sabe lá o que é Deus vestido dentro de um corpo desse nosso, Reginaldo? Esse corpo que, caraca, quando chega na cidade começa a doer tudo, né? Dói o pé, dói a cabeça, dói. O cabelo vai ficando branco. Alguém está pintando nosso cabelo de noite, a gente não sabe quem é, todo dia. Então, ali ele se fez pobre. Ele deixou a sua glória, a glória de Deus, de ser quem é, para se tornar semelhante, sem pecado, semelhante. Chorou, ficou com raiva, quase desistiu da cruz. São coisas semelhantes, correto? Para quê? Para que com aquela manifestação você fosse enriquecido, porque aquela manifestação era necessária vir. Por quê? Porque ele teria que destruir o diabo na própria casa do diabo. A Bíblia fala de valente, né, na parábola. Ele destruiu o valente na casa do valente. O diabo entrou em Adão, ou estava lá, era o próprio, lá atrás. Então, através de um corpo, de uma casa, ele danificou tudo. Cristo teve que entrar no mesmo tipo de casa, para que por essa casa fosse a cruz, ressuscitasse e destruísse aquele que tinha o império da morte. Então, depois para cá, não tem diabo na tua vida. Que diabo tem na tua vida? Você é o diabo. Então, terminamos. Na graça, tem provisão para a tua fidelidade. Está preparado isso. Porque foi isso que Deus fez. Preparou provisão para você. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.